Este capítulo, ele é bastante conhecido de toda a igreja, e mesmo daqueles que não são muito de frequentar a igreja, porque nesse capítulo fala sobre o amor. E o apóstolo Paulo faz uma narrativa muito bonita e muito importante sobre o que é o amor. Só que ele fala sobre o amor puro, o amor sincero, o amor ágape, que é o amor de Deus. É o amor que se dá, que se doa sem querer nada em troca, simplesmente pelo prazer de servir, de ajudar, de estender a mão. Este é o amor de Deus, é o amor puro, é o amor sincero. E o apóstolo Paulo trabalhou dentro do contexto da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que sobressaiu às outras demais igrejas. Paulo chegou a dizer: nenhum dom vos falta. Paulo teve que tirar um período só para ensiná-los, orientá-los como utilizar esses dons. Eram tantos os dons que eles tinham, que durante o culto eles tinham dificuldade para cultuar a Deus. Uns profetizavam, outros interpretavam, outros falavam em línguas estranhas, e virava assim um barulho dentro da igreja, desordenado, de tal maneira que não se conseguia entender o propósito de tudo aquilo que estava acontecendo. Então Paulo vê a necessidade de orientar a igreja, e ele pega esse contexto de uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Corinto também era uma cidade de muitos intelectuais, de muitas pessoas com formação acadêmica, pessoas de alto conhecimento intelectual, pessoas que falavam vários idiomas, pessoas graduadas, doutores, e pessoas que se sentiam acima de tudo e de todos. O que Paulo faz? Ele pega esse contexto de Corinto e traz para dentro da igreja e começa a falar com eles dentro daquilo que eles vivenciavam, viviam no dia a dia. E ele começa a dizer assim: se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem tê-las aprendido, capítulo 13, versículo 1, amado. Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem tê-las aprendido, e se pudesse falar em qualquer idioma, olha só, dos homens ou dos anjos, e no entanto não tivesse amor, eu seria como o sino que ressoa, ou um prato que estaria só fazendo barulho. Ele olha para aqueles poliglotas, aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas pessoas que falavam várias línguas, e achavam que por terem estas faculdades, este conhecimento, elas tinham um amor. E aí outros achavam que por falarem na língua dos anjos, ou serem pessoas dotadas de uma espiritualidade muito grande, que essas pessoas também exerciam, ou praticavam, ou tinham um amor. E Paulo diz assim: olha, é possível você falar várias línguas,
É possível você falar na língua dos anjos, dos homens, e Paulo ainda vai mais longe, diz assim, aí ele passa para um nível acima do conhecimento humano. Ele diz assim, ainda que eu falasse em outras línguas, outros idiomas, sem nunca ter aprendido. Aí você vê o nível de inteligência, de capacidade, de conhecimento de uma pessoa superdotada, que Paulo tenta mostrar que ele sabia que existia em Corinto pessoas com essa capacidade, pessoas com essa sabedoria, com essa inteligência elevadíssima, mas que nem por isso essas pessoas podiam dizer que tinham amor. Paulo diz assim, é como um sino que já não se ouve mais, ou como um prato vazio. Como é um prato vazio? Mais ou menos assim. Não tem valor, propósito ou serventia nenhuma. Um prato, para ele ter a utilidade para o qual ele foi feito, precisa ter o que nele? Alimento. Um prato vazio não passa de um prato vazio, não serve para nada. Agora um prato com algo dentro, então ele tem valor. E ele prossegue dizendo, versículo de número 2, se eu tivesse o dom de profetizar, lá em Corinto tinha profetas, irmãos? Tinha ou não? Tinha ou não? Poucos ou muitos? Muitos. Aí ele diz assim, ele não quer dizer que eles tinham, ele fala na primeira pessoa, né? Se eu tivesse, eu estou pregando para mim, Paulo estava dizendo assim, estou pregando para mim. Se eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, Paulo está dizendo, se eu, porque na verdade quem tinha todo o conhecimento e quem tinha o dom de profetizar eram eles que estavam me ouvindo. Mesmo que eu tivesse o dom da fé, a ponto de falar a uma montanha e fazê-la sair do lugar, se não tivesse amor, nada seria. E ele prossegue, porque existiam, assim como temos hoje, instituições de caridade, pessoas bondosas, que davam cestas básicas, pessoas que ajudavam, mas não que faziam aquilo porque tinham amor, mas com segundos interesses, para se autopromoverem, para obter alguma vantagem, algum benefício lá na frente. Então Paulo diz assim, se eu desse aos pobres tudo quanto tenho, e entregasse o meu corpo para ser queimado vivo, porque alguém diz assim, quando eu morrer eu quero ser cremado, né? Depois de morto pode fazer o que quiser, né? Aí Paulo diz assim, mas ainda que alguém entregue o seu corpo para ser queimado vivo, e contudo não tivesse amor, isso não teria valor algum. Aí talvez a cabeça daquele povo já tivesse em parafuso, né? Porque eles tinham o conceito de que amor era alguma coisa assim, como dar cesta básica, como dar dinheiro, dar esmola, ajudar alguém. Na concepção deles isso era amor, que uma pessoa que profetizava estava cheia de amor, que uma pessoa que falava em línguas estranhas estava cheia de amor, e que uma pessoa que tinha o dom da fé era uma pessoa encharcada de amor. Aí Paulo vem e diz assim, vocês querem saber o que é o amor? Versículo 4, o amor é paciente e bondoso. Ali diz, sofredor e benigno. O amor não é
ciúme possessivo, e alguém diz assim, não, mas eu tenho ciúme porque eu te amo. Paulo está dizendo que isso não é amor. Ciúme possessivo não vem de Deus. O ciúme que vem de Deus é aquele que protege e cuida. O amor que sufoca e oprime, escraviza, isso não é amor e nem vem de Deus. É a Bíblia que está dizendo, o amor nunca é invejoso ou ciumento, nunca é presunçoso, nem orgulhoso, ou mais, nunca é grosseiro, nem egoísta, não é irritadiço, nem melindroso, não guarda rancor. Eu admiro os casais que às vezes tem alguma diferença, mas não guardam raiva um do outro. Eu admiro casal assim, porque tem casal que qualquer arranhadinha que dá já fica vários dias sem conversar um com o outro e muda até de quarto, né? Mas a Bíblia diz que o amor, ele não guarda rancor. Você teve alguma diferença? Você achou que essa estante, ela é bonita assim, sendo de madeira, e a sua esposa achou que se essa estante fosse de plástico, ela seria mais bonita? Não há problema nenhum. É simplesmente uma questão de gosto, de opção, mas não é motivo para vocês ficarem com raiva um do outro 3, 4 dias. Tudo bem, você gosta da madeira, eu gosto do plástico, ok, você fica com a madeira, eu fico com o plástico, a gente continua se amando